Olá, crianças, tudo bem com vocês? Tudo bem, tia. Guto? Aham. Tudo bem? Olha só, hoje nós vamos assistir mais um episódio Eba! da série Amando ao Senhor. Ao Senhor, Quero verdade. que vocês fiquem bem atentos, ok? Aham. Ok? Ok, tia. Então vamos lá. Vamos assistir? Vamos. Oi, tia. Ai, que alegria mais uma vez estar aqui com vocês. Vocês estão felizes? Eu tô sim, tia. Vocês Lembrei lembram agora, tia. que lá no início, Daniel com seus amigos foram para outra cidade chamada Babilônia. Babilônia. E lá eles ficaram cativos. Mas vocês que estão desde o início me digam, o que é que esse povo estava fazendo cativo lá na Babilônia? Não sei não. Tava preso, não era? Pois é, eles não eram assim livres, não poderiam fazer totalmente o que quisessem, porque eles estavam presos naquele outro local. Mas aquele povo também era totalmente diferente, vocês lembram? Adoravam vários deuses, e esse povo adorava quantos? Daniel e seus amigos? Só um, tia. Só um. Pois é. E aí várias coisas aconteceram. Mas tia, era um, mas era de verdade, né? Era um, mas era um de verdade. É. Isso mesmo. E Os outros eram tudo, mentira. a gente aprendeu tudo isso com Daniel. Mas a gente foi vendo que Daniel passou pelo reinado de... Vocês lembram o primeiro rei? Eu lembro. Ixi, qual foi? Eu aprendi a dizer. Nabucodonosor. E depois? E depois, vocês já estão lembrados qual foi o segundo? Foi o filho dele, O filho dele, o... o Belzazar. Olha só! Então aprende. Você também aí já sabe, né? Não tá lembrando não? Ó, pois vai ler a Bíblia. Vamos estudar direitinho a Bíblia, tá certo? É isso mesmo. Mas aí, um tempo, muito tempo depois, ou seja, Daniel foi levado jovem, vocês lembram, né? Lá pra Babilônia. Mas olha só como é que ele já tá. Daniel já tá... É verdade. Olha só, Daniel já tá velhinho com seus cabelos brancos, ou seja, já passou muito tempo. Já passou. É um senhor. É, sim. Ele já passou por durante muitos reinados. Porque agora, vocês lembram daquele sonho que o rei teve de uma estátua? Sim. Tinha aquela estátua feia. Pois É verdade, é. feia, Então, feia. se vocês lembram disso, pra mim o significado daquele sonho. Aí eu Ah, lembro de tudo. tem cada... Vai. Não, desculpa. Tá bom. Tem cada parte da estátua ia ser um reinado diferente, né? Aí acabando o dinheiro, acabando o poder, acabando. É. Aí no começava final era de ouro, que... de ouro, né? Não, mas era só no começo, na No cabeça. começo, a cabeça. Pois A é, imagem vocês lembram mais era ou menos de que era ferro e feito? areia. Era ouro, Ouro, Não, prata. Prata. É, prata. Depois era bronze. bronze, Aí depois era ferro, era. aí Aí ferro. depois era aquela mistura lá, ferro com areia, né? Aquele Uma negócio lá. mistura lá. Porque acabou o dinheiro pra mudar mais coisa. Ou seja, a gente aprendeu que aquele sonho significava que o reino ia ser dividido, não foi mesmo? Foi. Mas eu lembro. Aí depois vinha uma pedra, né? Grandona. Veio uma pedra que significava Era Jesus. Jesus. Aí, né? Então, esse sonho começou a se tornar realidade. O reino da Babilônia começou a ser dividido. É verdade. Porque o Nabucodonosor já tinha saído. Nabucodonosor não estava mais reinando. Já veio o seu filho e agora o império estava sendo invadido. Então agora quem estava reinando era Dário. Quem? Dário. Olha, ele já sabe. Muito fácil, né? Aprendeu isso aonde? Eu aprendi semana passada. E tia. olha, esse Do povo rei Dário. tá lendo a Bíblia mesmo. Engraçado, né? Toda vez que abre o capítulo diz, na primeiro mês do rei, no segundo ano do rei tal, né, tia? É, sim. E aí a gente já tá sabendo que quem tá reinando agora é quem mesmo? É o Dário. É o Dário. E aí, Daniel já estava tão preocupado porque ele estava vendo que o sonho estava sendo realizado, que o reino estava sendo dividido. Aí ele pensou, poxa, o que é que vai acontecer com o meu povo? A gente que está aqui preso. E aí, o que é que pode acontecer? Diz aí as possibilidades. Ai, podia fazer tanta coisa mudando de rei, né?
Mudando de rei, eles poderiam ser libertos? Sim. Poderia vir um rei bonzinho, não poderia? Poderia. Ou não, né? Também poderia ser que viesse um rei pior ainda e massacrasse e fizesse coisas pior com esse povo. Poderia mesmo, né? Ou Mas seja- tia. Mas tá assim, né? Mudando de rei. Mas Daniel tava sempre lá, bem firme, não era, tia? Daniel estava lá firme e o melhor, ele estava firme na palavra de Deus. É verdade. E é justamente isso que ele foi fazer. Daniel ficou preocupado com o que poderia acontecer com o seu povo. Mas a gente vai ver na Bíblia o que o próprio Daniel disse que fez. Vamos lá. Daniel, no capítulo 9, a gente vai ler o verso 3. Vamos lá. O verso 3, Daniel diz assim: Voltei o rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum, vestido de pano de saco e sentado de cinzas. Então, o que Daniel foi fazer mesmo? Ele foi orar. Ele foi orar, buscar a presença de Deus. Mas no versículo 2 também vai dizer que Daniel era muito estudioso da palavra de Deus. Hoje em dia, né, a gente tem essa Bíblia maravilhosa. Vocês têm a Bíblia de vocês já? Eu tenho, Sim, a minha de desenho. Ah, tem muitas Bíblias em desenho, em várias cores, né, diferentes. A gente escolhe o nosso gosto, mas o importante é que a palavra de Deus não muda. Mas naquela época de Daniel era bem diferente de como é hoje. Como era? Olha só, eles tinham vários Era papiros. tapioca, não era? Era o quê? Igual a tapioca, não era? Tapioca? Eu gosto de É. comer tapioca. Tudo ele fala tapioca. Mas por que esse livro parece uma tapioca? Porque é enrolado e o que é importante tá dentro. E o que Né? é importante está dentro. Você sabe do meu Guto. É sim, o importante é que está escrito a palavra de Deus. Mas naquela época eles tinham muitos desses, porque às vezes tinham um capítulo e aí eles iam colocando de acordo com que o espaço ia dando certo. E aí Daniel pegou o papiro, o rolo que tinha escrito sobre o livro de Jeremias. Jeremias. Vocês que são muito estudiosos da Bíblia, e você aí também, me diz, Jeremias também tem na nossa Bíblia? Tem sim, tia. Tem sim, porque a Bíblia de Daniel também é igual à nossa Bíblia. Então, que ele lia anteriormente, já no período dele, a gente também pode ler e conhecer mais sobre esse Deus É maravilhoso. verdade, sim, não é, Guto? É sim. Então, Daniel pegou aquele seu papiro, abriu no livro de quem mesmo? Jeremias. No livro de Jeremias. Você também, vamos fazer que nem Daniel. Vamos abrir aqui o nosso livro e ler. Olha só como Não a... é de tapioca, viu, Guto? Não, aqui é a palavra de É a Deus palavra de pura e Deus. verdadeira. Vamos abrir no livro de Jeremias, no capítulo 29, Ô, Glória. no versículo 10, vai nos dizer assim. Olha o que Daniel leu. Escuta só. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-o de volta a este lugar. Ô, Glória. Olha só, Daniel lendo as escrituras, lendo o livro de Jeremias, o que é que ele pôde entender? O tempo está sendo cumprido, já está chegando o tempo em que a gente vai voltar para nossa terra, porque ele foi lá fazer as contas, né, e percebeu, gente, falta muito pouco tempo. E aí, Daniel era alguém muito importante, o que é que ele poderia fazer com essa informação? Ficar feliz. Ele poderia ficar feliz, ele poderia avisar para todo o povo, ei, Poderia, povo, né? arruma a mala aí porque já tá chegando o tempo da gente ir embora. Poderia ir Poderia. falar com os reis, né? Ei, rei, já tá chegando nosso tempo, a palavra de Deus está dizendo, nós vamos embora, né? Mas ele, eu acho que ele não ia fazer isso, não. Será que ele foi fazer isso? Não sei, eu tia. acho ele tão caladinho. No capítulo 9, versículo 3, a gente viu Daniel estudando as escrituras e foi fazer principalmente o quê? Ele foi olhar. Ele foi falar com Deus. Olha que alegria. Daniel, todos os momentos a gente percebe que ele estava sempre buscando a Deus. Ele não temia isso não, viu? Tia. Oi? Ele era muito legal. Ele olhava
Jejuava Ah, e lia a Bíblia. Olha só que coisa importante. 3 coisas importantes que a gente aprende com Daniel. Mas vamos lá. Nesse capítulo 9, a gente vai ver toda a oração de Daniel. Mas essa oração que ele fez é bem diferente das outras orações que ele fazia. Lembra lá na semana passada das orações que ele fazia? Lembra, Guto? Por que ele fazia aquelas orações? pra falar com Deus, né? Ele pedia proteção. Ele pedia proteção. E ele orava quantas vezes mesmo? 3. 3 vezes. Ele Oi. orou também para saber o sonho do rei. Ele orou para saber o sonho do rei. Você tá lembrado disso, não tá? Porque eu tô. Eu também vi na Bíblia isso, viu? Falava com Deus tudo. É para proteger os amigos dele e ele. Pois é. E aí, dessa mesma situação, não foi diferente. Daniel se preparou para falar com Deus. Daniel fez um jejum. Você já sabe o que é um jejum? Como é? É aquele negócio lá que o rei fez, né? É ficar sem comer, é? Não necessariamente sem comer. Comer, passar fome. É, você tem que ter um propósito de oração que você quer falar com Deus. E aí você quer apresentar esta causa a Deus. E aí, por causa disso, para você ficar bem legalzinho com Deus, você vai se privar, você não vai fazer determinada coisa. Mas o jejum não necessariamente precisa ser somente de comida. Pode ser, tem que ser uma coisa que a gente goste muito, para colocar tudo na presença de Deus. Entenderam? Eu entendi. Vocês já fizeram jejum? Eu não, mas vou fazer. Mas Vou fazer. olha, não tem problema. A gente vai aprender e vai jejuar, vai orar e ler a palavra como fez? Daniel. Como fez Daniel. Então Daniel foi lá, se vestiu todo simples. Oi, Guto. Se eu fizer, eu vou ter que ficar sem comer tapioca, é? Se for a coisa que você mais gosta, Eu vou com tapioca todo dia. você seria capaz de deixar a tapioca para uma causa, para falar com Deus? Então pronto, então está feito. Pode fazer esse jejum com essa tapioca. Então vamos lá. Daniel estava lá com suas roupas simples e foi falar com Deus. Mas na oração que Daniel vai fazer, primeira coisa que ele faz, vamos lá entender esta oração porque ela é diferente das outras. A primeira coisa que Daniel vai fazer nessa oração é engrandecer, exaltar o nome de Deus. A gente vai ver aqui que ele vai dizer: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para os que te amam. O Senhor que guarda os mandamentos. Ou seja, a primeira coisa que se faz quando vai orar é engrandecer o nome de Deus. Porque neste momento, Daniel estava dizendo por que ele estava orando a esse Deus. Porque ele era maravilhoso, porque ele era grande. O que mais, Guto? Ele era Único, né? forte, ele é tudo de bom, todo maravilhoso é o nosso Deus. Isso mesmo. E aí, a segunda coisa que Daniel vai fazer na sua oração, pedir perdão pelos seus pecados. Mas vamos prestar atenção. A gente pode pensar assim: poxa, Daniel já orava quantas vezes mesmo? 3 vezes. Ele já era muito amigo de Deus. Ele já lia a Bíblia. Ele já orava. Fazia tanta coisa legal e ele precisava pedir perdão pelos seus pecados. Será que um homem desse pecava? Precisava? Deixa eu Tia, eu acho. O que tu acha? Guto? Diz. Tu acha que sim? Será que precisa? Você acha que precisa? Você acha que alguém que parece ser tão perfeito precisa? Quer dizer, você acha que essa pessoa tem mesmo pecado? Essa pessoa que aparece ser tão perfeita? Deixa eu dizer para vocês, na Bíblia está dizendo que todos nós pecamos. Então eu, a Leleca, o Guto, Daniel, o povo, você também peca, mesmo a gente buscando ao Senhor. Mas como Daniel fez, a gente tem que fazer, pedir perdão pelos nossos pecados. Ah, sim, eu entendi, tia. E aquela coisa, Daniel não estava querendo se livrar apenas do pecado dele, não. Daniel vai dizer nas Escrituras que ele pede perdão por ele e por todo o povo que estava lá com ele. Olha só que líder maravilhoso. Todo o povo dele. Então, Daniel já engrandeceu o nome de Deus,
já falou que tem pecado e o melhor, ele citou todos os pecados que o povo estava cometendo. Porque não adianta chegar para Deus e dizer assim: ah, Deus, eu pequei hoje, Perdão aí, me né? pede perdão, tá, Jesus? Não, a Bíblia nos ensina e Daniel também nos ensina que para orarmos nós temos que falar que pecamos e temos que citar, dar nome ao nosso pecado. Então, Vou ter que dar o nome, vamos ter que tem que dizer tudo para Deus. Eu tenho que dizer assim: Senhor, me perdoa que eu briguei com meu irmão. Ele vai ter que falar assim. Se brigar com o irmão, tem que dizer. Um exemplo, tá, Guto? Pois Não briguei contigo, não. não, brigou. Não, E brigou mesmo que tivesse brigado, vocês iam pedir perdão um ao outro, iriam pedir perdão a Deus, dizendo o que vocês fizeram. Não é não? É sim. Então, nós já somos realmente aprendendo o que nós temos que fazer na oração, assim como Daniel. Então, Daniel também pediu perdão por todo aquele povo, porque vocês lembram que eles estavam em outra terra, mas ele e os seus amigos. Vamos lá, vamos ver se vocês estão realmente prestando atenção nessas histórias. Eu tô assim. Eles adoraram a outros deuses, Não, eles comiam as coisas que os outros comiam. não, Não. Ele falava tudo como igual as outras pessoas falavam? não, tia. Não, eles continuaram sendo luz, brilhando a luz de Deus naquele espaço, Eles mesmo no amavam o palácio. Senhor, Eles né, tia? amavam ao Senhor, Os que eles isso mesmo. obedeciam, né? É sim, então, mas o povo não estava assim como Daniel e seus amigos. O povo de Daniel. O povo de Daniel não estava assim. Eles se rebelaram contra Deus, não queriam mais ouvir a voz de Deus. E Daniel vai dizer isso na sua oração. Daniel vai citar esses pecados e vai dizer: Senhor, eu te peço perdão por meu pecado e pelo o pecado do meu povo. Mas eu sei que tudo que nós estamos sofrendo não é por causa que o Senhor não é bom. Porque lembra que ele disse lá no início, o que foi que Daniel disse lá no início, engrandecendo o nome do Senhor? Que Deus é bom, Que né? Deus é bom, que Ele é maravilhoso, grande, Poderoso. poderoso. Então, Então, o que ele estava passando é por causa deles mesmo, né? Daniel estava falando isso para Deus. Deus, eu sei que todo pecado tem consequências. E isso a gente está sentindo para a gente mesmo. A gente está sofrendo, está ficando aqui. Mas chega a terceira parte da oração de Daniel. Daniel pede perdão ao Senhor. E outra coisa, vamos prestar atenção que ele pede perdão pelos pecados e ele sabe que por causa disso, se Deus o perdoasse, eles poderiam ser libertos também daquela escravidão, eles poderiam ficar libertos daquela situação, porque Daniel sabia que eles só entraram naquela situação de cativeiro, de serem levados por causa do pecado do povo, porque o pecado é uma coisa tão ruim. O pecado é... Vamos lá dar exemplos de pecado para todo mundo entender. Vocês já sabem, não sabem? Eu sei sim. Então vamos dizer aí, alguns exemplos de pecado. A mentira. Mentira. A fofoca. A fofoca. A brigar com o irmão. Brigar com o irmão. Brigar. A gente pensa que o pecado é só coisa grande, assim, roubar, matar, mas não. O pecado está em todos nós, mas nós temos que pedir perdão ao Senhor, dizendo qual foi o pecado. Não tem pecadinho nem pecadão. Tudo Não é pecado. pecado. E pecado eu aprendi, afasta de Deus. Afasta É de verdade. Deus. E justamente Por isso. isso que eu não brigo com meu irmão. É sim, Daniel estava dizendo, olha, o pecado nos distanciou de ti. Então o povo não estava mais querendo saber de Deus e nem ler as suas escrituras. E Daniel sabia que o que era mais pesado era o castigo de Deus do que o castigo daqueles reis que poderiam vir. É verdade. Então Daniel pede perdão pelos seus pecados e pede para que Deus tire a sua ira do povo, tire a sua raiva do povo. Aí ele orou pelo povo. Então eu posso orar também Com certeza. pelas pessoas, é? Assim como Daniel, você também pode se levantar e pode orar pela sua casa, pela sua família, pela sua igreja, pela sua escola. Ou seja, você Pelo pode... meu país eu posso orar.
pode orar pelo seu país, o seu estado, ou seja... No país dele, não pode? Foi sim. E aí? Ele orou pelo país dele, se humilhou, buscava a Deus, lia as escrituras. Ele lia qual livro mesmo? Ele lia o livro de Jeremias e mesmo assim ele orava e buscava e se humilhava. Será que o Senhor atendeu a oração de Daniel? Eu acho que sim, né? Nas outras vezes lá, com relação ao sonho, Deus respondeu Daniel? Sim. Na cova dos leões, Deus estava lá com ele Mas sim, também? tia. Deus ouvia a oração de Daniel todos os dias? Ouvia, tia. Todos os dias. Sim, tia. Será que Deus não se cansava de Daniel, não? Eu acho que não, tia. Deus é amigo. Muito pelo contrário. Deus, o nosso Senhor, gosta de ouvir a nossa voz todos os dias. Então, Deus vendo toda aquela situação de Daniel, que ele estava com seu coração realmente voltado para aquela oração, vendo a humilhação que Daniel estava fazendo, Deus então enviou o anjo Gabriel em forma de homem para falar com Daniel. E o mais legal ainda dessa história, ele foi falar com Daniel enquanto Daniel ainda orava. Eita, tia. No nosso capítulo 9, a partir do verso 20, você vai ler e você vai ver. Daniel lá estava orando quando o anjo chegou e falou: Daniel, o Senhor ouviu a tua oração. Eita, Deus ouve, né, tia? Deus ouve a oração. Mas aquela coisa, Deus ouviu e respondeu a oração de Daniel imediatamente. Mas isso significa que todas as orações são desse jeito? Eu acho que não, tia. Não, eu não sei, acho que não. Não necessariamente o Senhor precisa mandar um anjo para vir tocar na gente e mandar a resposta. Verdade. Às vezes o Senhor pode dizer, não, ore um pouco mais, espere por isso. O Senhor pode dizer, sim, imediatamente ele já pode responder. Ou então você vai continuar orando. Mas o importante é fazer como Daniel, não desistir da sua oração e continuar buscando ao Senhor. E é porque Deus responde, né? Deus responde a nossas orações e responde principalmente àqueles que o amam. É isso que a gente está aprendendo, não é mesmo? Tia. Então vamos ver o que será que o anjo falou para Daniel. Vamos, tia. O que era mesmo que Daniel estava falando com Deus? Ele tava pedindo perdão. De perdão, Ele foi. pediu perdão, pediu para que Deus o libertasse daquela situação. Porque sabia que se Deus perdoasse, eles poderiam também ser libertos daquela situação, não é? Ah, sim, tia. Então, como era mesmo o nome do anjo que se apresentou a Daniel em forma de homem? Gabriel. Gabriel chegou para ele e falou assim, ó. Vamos ver no versículo 24, no mesmo capítulo 9. 70 semanas estão determinadas para o seu povo e para a sua santa cidade, para acabar com a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade. Pode ficar vendo, tia? Como assim espiar? Vamos já saber. Para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Olha só a resposta que Deus estava enviando para Daniel por meio de Gabriel. Olha só que interessante. Se a gente ver, a gente vai ver aqui que no começo ele vai dizer 70 semanas. Será mesmo que essas 70 semanas significavam literalmente 70 semanas? Não sei. Não sei, tia, não sei, achei difícil. É. Um negócio interessante, mas difícil. Pois é, mas não. Aqui essas 70 semanas significavam outra coisa. Então vamos lá. Essas semanas que eles estavam dizendo não significava literalmente semanas. O que ele estava querendo dizer aqui é que um dia significava um ano. Então, quantos dias tem a nossa semana? Tem 7 dias. 7. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Então, se a gente multiplicar Domingo é o primeiro. 7 vezes as 70 semanas que ele está falando aqui,
nos dará 490 anos. Exatamente. Ou Já é matemática. É quantos anos? é muita matemática. 490. Diga aí. Eu achei a idade do meu avô. Oxi, o vovô não tem quase 90 não, menino. Tem quantos, tia? Ô, Não sei tia, não, Lelé. mas não tem isso não. Pois Ah, é. é? Mas aí ele estava dizendo aqui que essas profecias, essa resposta, não era apenas para o povo, aquele momento ali. Você lembra tudo que eu falei, né? Que a resposta era para tirar a transgressão, dar fim ao pecado, expiar a iniquidade, trazer a justiça, selar a visão e a profecia e ungir o Santo dos Santos. Então, o Santo dos Santos e o ungido que ele está falando aqui já é de Jesus. Mas já? Então, você está lembrando que Daniel estava pedindo perdão pelo pecado seu e do povo. Assim como a gente também pode pedir perdão pelos nossos pecados a Deus. É verdade. E aí ele já estava dizendo que Deus iria enviar o seu filho para morrer em uma cruz, para que assim fosse o verdadeiro sacrifício e os nossos pecados fossem totalmente perdoados. Olha só, Deus já É verdade. Deus já estava dizendo isso para Daniel, mas aquela coisa, Jesus morreu, mas não ficou morto não. Jesus foi enterrado, foi colocado numa tumba, mas ao terceiro dia Jesus ressuscitou e glória a Deus, porque através disso todos os nossos pecados, se nós pedirmos perdão e reconhecermos que Jesus, como já tinha dito para Daniel, reconhecendo que Ele é o nosso Salvador, os nossos pecados podem ser perdoados. Então a gente pode ver aqui, não é, Guto e Leleca? É sim. Que através aqui de Daniel, Deus já está mostrando o plano maravilhoso que Ele já tinha para aquele povo e para nós. Então, Daniel conseguiu todas essas informações, por quê mesmo? Leleca e Guto. Por quê? É verdade. porque ele amava o Senhor. Porque ele amava o Senhor e ele buscava na sua palavra, ele estudava a palavra de Deus. E o melhor de tudo, lembra como ele foi fazendo? Daniel, assim como eu e você, podemos entrar na presença de Deus. Aleluia. Então, Daniel falava com o Senhor de manhã, de tarde, de noite. E nós também podemos falar com o Senhor bem cedinho, de ainda raiando ao meio-dia. Nós também podemos falar com o Senhor quando vai entardecendo, as estrelas, a lua. Quando tiver a noite, nós também podemos falar com Deus. Porque Jesus nos dá segurança que nós podemos chegar à presença de Deus. E nós podemos fazer isso porque Ele veio nos perdoar dos nossos pecados. Mas olha só, não se preocupa não se você está dizendo, meu Deus, eu sou pecadora, eu, a minha família ou alguém mais. Olha só, Jesus está dizendo hoje para você que se você reconhecer o seu pecado, fazer como Daniel, não é? Nomear o seu pecado, reconhecê-lo como Salvador, Ele tem um plano para você, o plano de te salvar. Então você quer receber esse Jesus tão maravilhoso? Então vamos lá, vamos orar. O plano de Deus tem que confiar no plano de Deus. É verdade? sim, porque Daniel já confiava de que Deus tinha realmente um plano para ele e para os que ainda estavam vir, que somos nós. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por essa palavra, te agradecemos porque através da vida de Daniel nós aprendemos a amar mais ao Senhor. Nós aprendemos, Jesus, que Tu és o único e verdadeiro Salvador. Por isso, eu peço perdão agora pelos meus pecados e peço para que venha morar em meu coração. Em nome de Jesus, amém! Olha só, para a gente finalizar, lembra lá o livro que Daniel estava estudando, que era o livro de Jeremias. O Senhor vai nos dizer assim, no capítulo 33:3. Após essa oração que você fez, olha o que ele diz. Chame por mim e eu responderei e lhe anunciarei coisas grandes e ocultas que você não conhece. Agora, você já sabe o plano maravilhoso que Deus tem para você e tem para cada um de nós, não é mesmo? Então, vamos guardar esse versículo, Jeremias 33:3, e busque ao Senhor,
ore, leia a sua palavra e vamos louvar ao Senhor e fazer atividade. O que será que a tia Carol tem preparado para hoje? Vamos lá? Vamos fazer! Quero fazer. Tchau! Olá, crianças, meu nome é Caio e eu sou irmão do tio Vitor e quem vai cantar hoje sou eu. O nome da música é Os Sonhos de Deus. Bora lá? Eu sei que não há nenhuma provação maior do que eu possa suportar. Mas estou cansado, Pai, preciso crer nas tuas promessas pra continuar. Eu sei que me livraste das acusações, mas estou cansado de chorar. Espírito Santo, vem me renovar. Só tua presença pra me alegrar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que nem pode imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Olá, paz do Senhor! E aí, que história legal, né? E aí, vocês lembram que a tia Kelly usou esse papiro e nele estava escrito um versículo muito importante, né? Então, vamos aprender a fazer este papiro. Para isso, você vai precisar de uma folha de 50 centímetros. Vai precisar também de 2 rolos de papel higiênico, tesoura, um cordão, cola e canetinha. Vamos lá. Vou pegar o meu papel e com o rolo eu vou colar. Desse lado eu já colei e esse mesmo processo você vai fazer do outro lado também. Depois de ter feito os 2 lados, olha só como vai ficar. E dentro você vai escrever Jeremias 3:33. É muito fácil, né? Agora, por último, para finalizar, com o seu cordão, você vai amarrar o seu papiro. Olha só como ficou legal, né? Agora é a sua vez. Tchau!